Hoje vamos abordar uma questão que toca muitas pessoas que se aventuram pelo universo do pensamento, né? Sobretudo filosófico, que é como devemos nos relacionar com a filosofia. Se devemos ser seguidores de uma única escola, de alguns autores, colecionar certas citações e textos, né? E esse é um tema bem fascinante, assim, pois nós conseguimos enxergar na história da filosofia um vasto campo de batalha intelectual, por assim dizer, e repleto de teses diametralmente opostas, né? E se a riqueza do pensamento é imensa, por outro lado existe algum risco razoável de a gente cair em alguma confusão e até em algumas frustrações. Então é muito comum que a gente leia a obra de um autor e pense que aquilo está correto. E aí depois, lendo outro, uma tese completamente diferente, nós mudamos de opinião, né? E assim sucessivamente. E mudar de opinião nunca é um problema, obviamente, né? Mas eu penso que nós precisamos encontrar um equilíbrio entre a leitura ampla e o desenvolvimento de um pensamento sólido também, né? E é sobre isso que eu quero conversar um pouco com vocês. Então, para começar, é fundamental entender que a filosofia não é apenas um conjunto de teorias ou fórmulas, né? Ela não é uma ciência imparcial que avalia dados da natureza e trabalha com eles, né? Na imensa maioria dos casos, aliás, os filósofos construíram suas teses a partir de uma profunda compreensão bastante pessoal da realidade, ainda que de forma racional, é claro, e argumentativa. O pensamento de um Platão, Aristóteles, Kant, Nietzsche, enfim, demonstram todos esses pensamentos um modo específico de enxergar a vida, né? Os valores, a moralidade, a política, a natureza humana, enfim, todo o conhecimento do mundo como um todo, né? E quando lemos a obra de um filósofo, estamos acessando então essa sua visão de mundo, né? Essa visão que é o resultado de uma vida inteira de reflexão, muitas vezes influenciada ali pelo contexto histórico, educacional, religioso, pessoal, etc. Em boa medida é por isso que quando você caminha pelos autores da filosofia, né, você se depara com inúmeros embates entre os pensadores sobre questões razoavelmente parecidas, né? Então, o empirista discorda do racionalista, o existencialista critica o idealista, o niilista critica o moralista e por aí vai. E essas oposições são o motor da própria filosofia, mas se por um lado é muito enriquecedor, né, lermos a maior quantidade de autores e pensamentos ali possíveis, né, alargando os nossos horizontes com essa exposição à complexidade existencial e filosófica, isso também traz um desafio, né, de não nos deixarmos levar pela confusão ou pela sensação de que a filosofia não sai do lugar, de sentir que os autores ficam sempre em um vai e vem do pensamento, andando em círculos, discutindo questões que não têm nenhuma conclusão e tudo mais. Essa leitura ampla da filosofia, né, quando ela é feita de uma forma muito superficial ou muito descompromissada, ela pode levar ao que a gente chama aí, sei lá, de uma filosofia meio de um cardápio, né, por assim dizer, que o leitor passa a fazer uma escolha picotada e muito recortada dos fragmentos e dos pensamentos dos autores e de períodos muito distintos. Então, ele adota uma citação do Nietzsche sobre a força, um fragmento do Sêneca sobre calma, uma máxima de virtude do Aristóteles, uma tese do Foucault sobre o poder, e sem compreender, às vezes, a arquitetura interna dessas filosofias e as contradições entre alguns sistemas, né? Então, o risco desse ecletismo, né, filosófico é não conseguir nunca formar um pensamento próprio e coerente, né? A filosofia ela se torna mais um show de frases ali, de efeito, e não uma ferramenta para você estruturar melhor a sua própria visão de mundo. E isso, inevitavelmente, resulta em um pensamento mais frágil, né, que muda muito conforme a citação ou a moda de algum autor, enfim, coisa parecida. Então, a nossa relação com a filosofia, ela deve ser guiada não por essa quantidade de autores livros, por uma lista de livros terminados, né, mas muito mais aí pela qualidade da compreensão desses textos, né? O objetivo não é colecionar a citação, aliás, a gente não ganha nada com isso, né? Nós precisamos entender o sistema dos pensamentos, isso sim, né? E o exercício da filosofia não é de aceitar passivamente tudo aquilo que nós vamos lendo, mas também não é uma simples rejeição imediata das ideias estranhas, né? A filosofia exige essa capacidade de primeiro entender profundamente o que o pensador quis dizer e só depois disso criticar, complementar ou rejeitar essas teses. E aí a gente vê que isso já dá um trabalho enorme para quem leva a sério essa tarefa, né? No próprio processo
fazendo esse trabalho paciente, você já se torna mais humilde intelectualmente, você percebe que vai levar um tempo para absorver tudo aquilo, e aí o pensamento que adotamos começa a ser fruto de uma escolha muito mais consciente, né, que é feita após termos compreendido as alternativas e as implicações de cada caminho que a gente analisou durante esse percurso dos estudos, né? E nós podemos ter alguns caminhos para esse processo, né? Não existe um único método de estudo ou coisa parecida. Eu, aliás, não gosto dessas coisas cheias de método, não, né? Mas algumas dicas podem ser úteis. Por exemplo, escolher um sistema filosófico ou até mesmo um filósofo específico e mergulhar nele até entender o máximo possível daquelas teorias, né? Entender suas bases, as contradições, as consequências, etc. E você vai poder usar esse sistema ou esse autor como um ponto de partida para você comparar, criticar, avaliar os outros pensadores, né? E para analisar o mundo a partir desses diálogos e ver se existe então alguma correspondência entre aquilo que você leu e a realidade. Filosofia é essa conversa ininterrupta entre a leitura, o estudo e aí também a contemplação da própria realidade, né? Então é preciso ter em mente que o objetivo final do estudo da filosofia não é ser um platônico ou ser um kantiano, enfim, mas construir uma filosofia que faça sentido, né? E a filosofia não precisa ser totalmente original, revolucionária, mas deve ser uma filosofia pessoal, uma filosofia construída com paciência, estudo, reflexão, a partir dos elementos mais fortes que você encontrou nas teorias de diferentes autores, né? Então, eu penso que o bom filósofo ou o bom estudante de filosofia, né, não é aquele que sabe o que todos os filósofos disseram, mas é muito mais aquele que, munido de algum conhecimento filosófico, né, que quanto maior, melhor, claro, consegue articular sua própria resposta às grandes perguntas da vida, né? E aí a filosofia deixa de ser lida passivamente e começa a servir para muita coisa, para viver melhor, para compreender melhor a realidade, para atingir com mais sabedoria os seus objetivos, construir um sentido ou sentidos da própria existência, compreender a realidade como um todo, etc. Então, eu acho que o caminho é um pouco esse, né? É não ficarmos presos a certos sistemas, é claro, mas também não cuidar, na verdade, né? Para que a gente não tenha essa leitura muito picotada da história da filosofia e dos argumentos, e aí acaba que o nosso raciocínio, a nossa percepção da realidade também fica fragmentada da mesma forma com que nós adotamos e abandonamos ideias de maneira muito rápida, tá? Então, por hoje era isso, são breves dicas aí de um caminho filosófico, né, de um caminho da leitura filosófica, e nos vemos na próxima. Um abraço.